Aleluia. Bom dia a todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprimento a todos que forem assistir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, graças dou pelas suas misericórdias, por seu amor derramado ao nosso favor. Eu gostaria de nessa manhã fazer a leitura da palavra de Deus, do Salmos capítulo 1, e após esta leitura fazer uma oração, pois tem alguns pedidos de orações para interceder a favor de pessoas necessitadas, de famílias que me pedem orações. E então eu leria nesta manhã o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, neste momento agora, após esta palavra, eu vou fazer uma oração. Vou direcionar a câmera aqui para a natureza e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra e todas as coisas. Neste momento, Senhor, eu venho na Tua presença, ó Pai, nesta oração, não uma oração, Pai, para exibição, uma oração para expor a minha pessoa, mas sim uma oração de clamor, uma oração de necessidade, uma oração, Pai, da qual as pessoas, quando estiverem em suas casas e ouvir, Pai, esta oração, a leitura da Tua palavra, a meditação da Tua palavra, que eles possam ser abençoados através disto, Pai. Quem sou eu, meu Deus, para até mesmo levantar a minha voz ao Deus Todo-Poderoso? Mas eu creio nesse Deus, esse Deus que criou os céus, que criou a terra, e eu sou um admirador, Pai, da Tua natureza. Eu sou um admirador das árvores, das plantas, da natureza, do mar, Pai, das criações do Senhor. Ó Deus, que privilégio poder ter vista para enxergar isto, Pai. Que privilégio poder falar, usar a boca para falar das Tuas bênçãos e das Tuas maravilhas. Quantas pessoas nesta hora, Senhor, não podem enxergar, meu Deus, e elas talvez nem ouvem o que as pessoas falam da natureza. Quantas pessoas, Pai, não falam, meu Deus, porque tem o defeito, Senhor, em seu corpo físico, o poder da fala. Quantas pessoas, Pai, não têm a graça de poder andar sobre as pernas, sobre os pés. Ó Senhor, e eu sinto neste momento, meu Deus, esta vontade, Pai, de orar pelas pessoas necessitadas, de orar, meu Deus, pelas casas, pelas famílias, de orar, meu Deus, pelos que estão decepcionados, Pai, com o Evangelho, Pai, pregado em nossos dias,
de orar, Pai, pelos jovens, pelas crianças, pelos maridos, pelas mulheres, pelas famílias, Pai, que muito têm sofrido, Senhor. Eu quero orar por aquele pai que está passando por um momento difícil, Pai. Pai, às vezes que está desempregado, Pai, precisando de um auxílio, de uma ajuda. Eu quero orar pelaquela mãe, meu Deus, que às vezes está com os seus filhos, que não tem dado mais paz a ela, Senhor. Eu quero orar por aqueles filhos que talvez tomou o caminho errado da vida, Senhor. Como eu acabei de ler aqui agora em Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que andam nos caminhos do Senhor, que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Eu quero orar por aquele jovem, meu Deus, que possivelmente está no mundo, Senhor, no mundo das drogas, da bebida, da prostituição, no mundo, Senhor, errado, desta vaidade que nós temos por aí, Senhor. Ó Pai eterno, eu quero pedir que Teu Espírito Santo visite o coração destas pessoas. Eu quero orar, Pai, por aqueles que estão afastados também do caminho do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra felicidade fora de Jesus, não existe vida melhor fora do Senhor Jesus. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Jesus é aquele que nos ajuda a carregar o fardo nesses dias tão difíceis. Quantos precisam, ó Pai, das Tuas bênçãos, do Teu amor. E eu oro, ó Senhor, que o Senhor seja presente na vida de cada um, na vida, Pai, das crianças, as crianças que amanhã serão os jovens, que depois serão os homens, que serão os futuros pastores, futuros diáconos, futuros chefes de família, meu Deus. Ó Senhor, também eu oro por aqueles que me pedem orações, pela Rose, Senhor, que está fazendo um exame, ó Pai, de um possível câncer, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela família da dona Regina, minha vizinha, Senhor. Eu oro pela Vera, eu oro pela minha esposa, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas minhas filhas, a Ana, a Esté, a Samara. Eu oro, ó Deus, pela Pâmela, pelo David e André, meu Deus. Eu oro, Senhor, pedindo que Tuas bênçãos sejam sobre cada um, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros, Senhor, e nos dê, Pai, das Tuas bênçãos, Senhor. Eu oro pela Rita, eu oro, Senhor, pelo meu precioso irmão Edgar. Eu oro por cada cliente e amigo meu, pelo Gilmar, Pai do táxi. Eu oro pelo Pinheiro, Senhor. Eu oro, meu Pai, pelo Flávio, Senhor. Ó Pai eterno, eu oro pelos meus vizinhos, pela rua onde moro, Senhor. E assim, ó Pai, abençoa cada vida, abençoa cada coração. Ó Deus, ajude aqueles que estão desiludidos, sem esperança, Pai. Aqueles que perderam a esperança, Pai. Aqueles que estão pensando em largar o caminho do Senhor. Ó Pai, eu oro pedindo, meu Deus, que o Senhor reanime o ânimo, Senhor, destas pessoas. Ó Pai, aqueles que têm saído e colocado o pé no mundo, que eles possam se arrepender, Pai, de ter saído do caminho do Senhor, que eles possam rever suas vidas e ver que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro pedindo que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Ó Senhor, que o marido possa ser um bom esposo para a sua mulher, que a mulher possa ser uma boa esposa para o seu marido,
Que a mulher perdoe seu marido dos erros cometidos, que o marido perdoe as suas esposas dos erros cometidos, que os filhos perdoem as falhas de seus pais, que os pais perdoem as falhas de seus filhos, que as famílias sejam amarradas entre si, ó Pai, pelos laços do amor, e que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, nos dê, Senhor, do Teu Espírito Santo, e nos dê condições para andar nos Teus caminhos, o caminho estreito e apertado do Senhor. Pai, eu te peço isto em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje, domingo de manhã, eu estou aqui neste monte, fazendo esta meditação. E que momento que nós estamos passando. Um momento difícil, um momento que a gente precisa estar realmente conectados com o Senhor Jesus. Porque é impossível nós, cristãos, andarmos desconectados do Senhor. A vida, realmente, a vida, ela é passageira. A vida, ela é eu tenho tido algumas notícias de alguns amigos meus que partiram, né? Eu tenho um amigo que faleceu, um rapaz que eu fiz um consórcio com ele de um bem material, um rapaz tão novo, tão cheio de vida, e uma idade, creio que 30 e poucos anos, e do nada ele infartou, morreu. Eu tive a notícia agora também, essa semana, de um amigo também. Ele foi até um dos meus inquilinos, Evandro, e eu recebi a ligação dizendo que o Evandro partiu. E felizmente, irmãos, felizmente, esta é o fim de todos nós, partir. Mas é muito importante. Jesus disse, eu vou citar aqui algumas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso consolo. Ele falou bem assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então Jesus Cristo, irmãos, Ele é a vida. Ele falou bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ir ao Pai, ir ao Deus Todo-Poderoso, só através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. E Jesus, Ele disse bem assim, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Pensa nisto. Pensa nisto. Ele não disse assim, farão escrituras da minha pessoa, me tornarão um espírito particular. Não, ele não disse isso. Ele falou assim: onde estiver 2 ou 3, agora veja bem, em meu nome. Não é no nome da Santa Igreja, não é no nome do fulano, do cicrano ou do beltrano.
é em meu nome, aleluia. Porque o Espírito de Deus, ele enche os céus e ele enche a terra. E quando ele encontra corações, e quando ele encontra almas que estão sedentas por ele, ali ele se apresenta, ali ele chega. A Bíblia diz que ele disse assim: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sempre tenho dito para os meus amigos, quando ele falou aquilo: entre para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. Isto é verdade, irmãos. Deus não está apenas aqui comigo neste lugar. Deus, ele está ele enche os céus e a terra, aleluia. Isto é real, eu creio nisso. Esta semana eu estava conversando com uma jovem, e ela não é uma cristã, mas ela tem uma alma que clama por Deus. O nome dessa jovem, se não me falha a memória, é Yasmin. E ela me disse: como que eu posso ser uma cristã? Veja bem, ser um cristão, Paulo disse bem assim: não depende de quem quer, de quem corre ou de quem busca, mas de Deus que se compadece. Então a obra, ela é exclusiva do Espírito, não é a obra do homem. Não depende. O homem, ele tem uma visão, o homem ele tem um entendimento, mas ele depende exclusivamente do Espírito Santo. Assim é. Eu estou lendo lá a história de Jacó e de Esaú. O próprio Isaac, ele na hora ele tinha os olhos para Esaú. Ele tinha os olhos para Esaú. Mas diz a Bíblia que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Olha só, Deus, ele não trabalha com as coisas de acordo com o que eu penso. Deus, ele não olha as coisas como eu olho. Deus pode olhar através de mim, através do Espírito Santo. Olha lá, quando Samuel, na Bíblia diz que quando Saul se desviou do caminho do Senhor pela desobediência, Saul, ele errou, e então Deus pediu ao profeta Samuel que fosse atrás de outra pessoa para ocupar o lugar de Saul. E quando os filhos daquele homem se apresentou a Samuel, Samuel olhava um por um: é este. O Senhor dizia: não é, é este, não é. Samuel, e Deus o repreendeu e disse: Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Deus não estava naquele raciocínio de Samuel. E o homem que Deus queria estava onde? Aonde é o homem? Aonde estava o homem que Deus queria, irmãos? Estava lá fora. Nem pensava, possivelmente, na sua vida de pastor, de rei. Ele não pensava nisso. Ele estava lá fora, cuidando de ovelhas. Mas o Espírito do Senhor, aleluia, o Espírito do Senhor estava lá pairando sobre aquele pastorzinho de ovelha. O Espírito do Senhor se agradou daquele pastorzinho de ovelha e olhou lá fora estava acontecendo o caso, a reunião, o profeta Samuel reunido com a família de Davi, e Davi fora.
Davi lá fora, totalmente distante, nem pensava naquilo. E eu creio que aí quando Samuel insistiu, não há mais um, não há mais um, não há mais um, e aqueles filhos, por certo, um olhando para o outro, eles diziam, mas poxa, sou eu sou o maior, né? Eu sou o mais bonito, mas como que não sou? Quem poderia ser? Possivelmente nem eles pensavam em Davi. É assim, é assim. Quando João saiu do deserto, saiu sem aparência, sem nada. Aí Paulo fala, né? O reino de Deus não vem até vós. Eu creio que foi Paulo, não vem com aparência. Não vem com aparência. Foi Jesus, eu não lembro qual a parte da escritura que fala, mas não vem com aparência, irmãos. O mistério de Deus, irmãos, é uma coisa incalculável que o homem não consegue entender. É algo baseado inteiramente na revelação. Quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles rapidamente se colocaram à disposição. Ó Senhor, uns dizem que tu és o Elias, que tu és o Messias. Mas Jesus jogou aquela pergunta para eles: e vós? Que dizeis ser o que dizeis ser? E Pedro, olha de onde veio a resposta. Veio do homem pescador. Veio de um homem que, né, dizem que o pescador tem fama de mentiroso. Pedro foi até a frente, irmão. Naquele exato momento, Pedro foi tomado por uma unção divina. O homem estava totalmente fora daquele momento ali. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e Pedro, bem-aventurado és tu. Porquanto ele disse, porquanto não foste nem a carne e nem o sangue que tu revelou isso, mas o meu Pai que está no céu tu revelou isso. Veja bem, não foi a carne, porque a carne, ela pode trabalhar. Eu posso pegar essa carne minha aqui e metê-la numa escola, num seminário. Eu posso pegar essa carne minha e colocá-la na teologia e buscar grandes ensinamentos, me tornar um grande conhecedor, mas não é a carne. Aí Jesus disse: mas o meu Pai que está no céu, tu revelou isto. E te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é isso. A igreja, ela está fundada, aleluia, ela está sobre a revelação. Meu celular tem uma memória fraca, eu estou olhando, o tempo já está acabando. Mas eu quero encerrar esse tempo com a capacidade do celular, desejando a todos vocês um excelente domingo na presença do Senhor. E eu quero encerrar com uma oração e dizer que verdadeiramente, irmãos, é sobre isto, que a igreja, ela está firmada sobre a revelação. Uma vez mais, eu quero dizer: Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, sua família. Que o Senhor entre em seu lar e te dê prazer de ser um cristão. Que quando você for adorar o Senhor na sua congregação, que você realmente faça isso com interesse. Amém? Deus vos abençoe. E agora, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo e eterno nome. Venha a nós no teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade,
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza, Pai, à tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, a glória, o poder e a majestade para todo sempre. Amém. Se houve algum erro em alguma palavra, perdoe. Às vezes não parece, mas há um pequeno nervosismo e a gente erra em alguma pronúncia, em alguma fala. Mas Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um excelente domingo. Saudação a todos. Amém.